Domingo passado nós falamos do capítulo 1, e no capítulo 1 nós falamos de dois temas, pelo menos, no capítulo 1 do domingo passado. Primeiro, Paulo pede para que Timóteo seja fiel ao apóstolo, e segundo, seja fiel ao evangelho. Meio com dúvida, mas falaram, né? E assim, evangelho, exatamente. Então o capítulo 1 está dividido nesses dois temas: fiel ao apóstolo e fiel ao evangelho. Aqui o evangelho é a avenida central do cristianismo. O evangelho é a espinha dorsal do cristianismo. Mas é importante também sermos fiel ao apóstolo, ou sermos fiel aos nossos líderes, conforme Paulo disse no capítulo 1, ministramos no domingo passado. Paulo disse a Timóteo: te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, você recebeu o dom pela imposição das minhas mãos, Timóteo. Reconheça isso, uma coisa que nós todos precisamos reconhecer, precisamos avaliar. Olha, o poder veio dos céus, veio dos céus. O poder veio de Deus, pela imposição das mãos do apóstolo, ou seja, apóstolo Paulo. Então, há muitas pessoas que têm esse pensamento equivocado. Eu dependo só de Deus que vem o poder, de Deus que vem a unção. Só que Deus, para derramar o seu poder, Deus, para derramar a sua unção, Deus usa pessoas, impondo as mãos. Olha que incrível isso. Deus usa pessoas para ministrar essa unção, para ministrar esse poder. Algumas pessoas dizem: eu dependo só de Deus. É Deus quem abre porta para mim, é Deus quem fecha a porta para mim, é Deus quem faz as coisas para mim, por mim. Sim, é Deus, sem dúvida é Deus. Mas Deus, quando faz, Ele sempre usa alguém. Ele sempre usa alguém para abrir porta para você. Certamente Deus usou alguém, algum irmão, ou talvez nem crente, um empresário, alguém que nem crê em Deus, crê, mas Ele te deu um trabalho. Então tudo que Deus faz na terra é por meio de alguém, por isso que Paulo disse aqui no capítulo 1, conforme falamos no ano passado, versículo 6: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Olha, você recebeu o dom de Deus. Foi Deus que... Dom é dádiva, dom é carisma, dom é presente. Foi Deus quem te deu esse dom, foi Deus que te deu esse presente. Portanto, pela imposição das minhas mãos. Então, seja fiel ao apóstolo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Seja fiel. Não me abandone, não me desampare, como alguns na Ásia me desampararam. Ele citou o nome de dois homens, que está no capítulo 1, dois homens que o abandonaram na Ásia. Mas citou o nome de um que não lhe abandonou, que esteve com ele até o fim e que procurou vê-lo quando teve essa oportunidade de estar com ele. O segundo tema do capítulo 1 é: seja fiel ao evangelho. Não se esqueça do evangelho. E o evangelho é morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos falar, e devemos na verdade falar, sobre os homens da Bíblia que glorificaram a Deus, que por meio deles coisas grandiosas aconteceram: Davi, Moisés, Salomão, Gideão. Salomão nem tanto, né? Brincadeira. Mas devemos falar de todos esses homens, mas sem deixar de falar de Cristo Jesus, que é a pessoa mais importante da nossa vida espiritual. O evangelho está em Cristo Jesus. Ele, Jesus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, seja fiel ao apóstolo. Retrospectiva aqui do capítulo 1. Seja fiel ao apóstolo e seja fiel ao evangelho. Agora vamos para o capítulo 2, que é o texto que nós lemos. Vamos ao capítulo 2, versículo 1. Nesse capítulo 2, versículo 1, Paulo começa assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, nesse capítulo 2, Paulo não diz para que Timóteo não se envergonhe, mas Paulo diz para que Timóteo se aprofunde. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele dá a receita de como pode se aprofundar, como ele pode se fortificar. E qual é a fonte da fortificação? A graça que está em Cristo Jesus. Não há outra fonte. A única fonte para se fortalecer espiritualmente está aqui. Graça significa favor imerecido. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: tu, pois, meu filho. Veja que esse tu, pois,
É como se ele estivesse dizendo exatamente: ok, você não vai mais se envergonhar do evangelho, então, pega essa. Ok, você não vai mais se envergonhar do apóstolo Paulo, então, tu pois, está entendendo? Tu pois, então aí está a receita prática, aí está o conselho prático para você não se envergonhar do evangelho, não se envergonhar do apóstolo. Como? Está aqui. Tu pois, meu filho, fortifica-te na graça. E a graça, como vocês acabaram de dizer comigo, graça significa favor imerecido. Como então que nós nos fortificamos? Como que nós nos fortalecemos? Nós nos fortalecemos conscientizando-se constantemente de que nada sou eu, tudo é Ele. Nós nos fortalecemos conscientizando-se continuamente, é um exercício contínuo, de que nada é por causa de mim, tudo é por causa dele. Nós nos fortalecemos conscientizando-nos de que tudo vem de Deus e nada eu mereço, absolutamente nada eu mereço. Isso é graça. Então, cristãos, assim como Paulo, costumam dizer: graças a Deus, glória. Nós temos esse hábito. Quem tem esse hábito aqui? Acontece alguma coisa, glória a Deus, não é? Por quê? Porque nós entendemos que tudo vem de Deus. Nós entendemos que nós não merecemos. Nada é por causa de nós, tudo é por causa dele. Nós temos esse hábito. Paulo tinha esse hábito de dizer glória a Deus, ou essa expressão aqui, em Cristo, a graça que está em Cristo. Paulo, por várias vezes nas suas cartas, que são 13, por várias vezes Paulo usa essa expressão em Cristo. Por exemplo, eu não vou nem precisar ir para as outras cartas, nem para 1 Timóteo, vamos ficar só aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ele já começa usando a expressão em Cristo. Ele diz: eu, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, Paulo disse: portanto, tudo sofro para que eles encontrem salvação em Cristo. Ou seja, é tudo Cristo, é tudo Ele, é tudo para Ele, tudo vem dEle, é imerecidamente, nós não merecemos nada. Favor imerecido, isso é graça de Deus. Fortifica-te então nisso, com essa consciência, exercitando-se continuamente, que tudo vem dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O homem natural, principalmente pessoas que não são do nosso meio, não conhecem a palavra de Deus, eles costumam dizer: eu oro para que Deus faça justiça em meu favor. Eu até entendemos o que as pessoas querem dizer com isso, mas você sabia que se Deus fazer justiça em nós, a gente morre? Se Deus fazer justiça a você, irmão, por mais santo que você pareça, olha que carinha de santo, que lindo, né? Olha eu aqui, que lindo, né? Tão perfeitinho, eu morro. Sim, porque a justiça de Deus vai detectar muitas falhas que nem nós consideramos falhas. Você sabia que Adão e Eva, eles morreram depois que pecaram, mas o que foi que eles fizeram? Eles mataram, fizeram algo terrível? Não, eles só desobedeceram. Então já é digno de morte. Desde o primeiro cenário bíblico a gente já percebe isso. Então a gente não pode pedir, de certa forma, para Deus fazer justiça em nós, porque senão a gente morre, Deus mata a gente. Mas nós podemos pedir a graça de Deus, porque nós não merecemos o que estamos recebendo, e graça significa isso, favor imerecido. Aqui está um conselho muito prático de Paulo para Timóteo, e que consequentemente serve para todos nós. Se você quer se fortalecer, se você está numa luta contra a carne, se você está numa luta intensa, sabe, para não pecar, para não errar, para não falhar, se você quer se fortalecer, aí está o conselho, com essa reflexão contínua: eu não mereço, é graça, é favor imerecido, Ele me deu sem eu merecer. Muitos homens na Bíblia obtiveram vitórias porque fortaleceram-se no favor imerecido. Por exemplo, Davi quando foi enfrentar o gigante Golias, ele disse: você vem a mim com lança, você vem a mim com espada, mas eu vou a ti em nome
do Senhor dos Exércitos. É graça. Em outras palavras, Davi estava dizendo, não é por mim, é por Ele, é por causa dEle, é o nome dEle, é a força dEle, é para a glória dEle. Juízes capítulo 7, versículo 7, Gideão também venceu 135 mil soldados. E sabe como? Com 300 homens. E reconheceu que também foi graça. Desde o Antigo Testamento, sempre foi graça. A gente costuma dizer que nós estamos no tempo da graça, dispensação da graça. Ok, sempre foi Deus. Nunca foi você, sempre foi Deus. O trabalho que você tem, sempre foi Deus. A casa que você mora, sempre foi Deus. O tempo que Deus tem te sustentado aqui na Europa, sempre foi Deus. As vitórias que você superou, que você vai superar, sempre foi, sempre será Deus. Aleluia! Alguns podem até dizer, não é tudo Deus não, porque eu trabalho, eu conquisto, eu suo, eu molho a camisa. Até para você suar, você precisa de Deus. É Deus que abre os seus poros para você suar. Se Deus não quiser que você transpire, nem isso você faz. Até para você molhar a camisa, foi Deus que te deu a camisa. Tudo é Deus, tudo é por Deus. Isso é graça, isso é favor imerecido. Aleluia. Existem homens poderosos na Bíblia que entenderam que tudo é por Ele. E homens mesmo poderosos. Moisés, por exemplo. Moisés em Êxodo 33:15 disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Abraão, um homem poderoso também para a sua época. Abraão com muitos servos, nascidos na sua própria casa. Abraão diz em Gênesis 15:1: Deus, tu és, depois de vencer 5 reis poderosos com poucos homens nascidos na sua casa. Abraão diz em Gênesis 15:1: Deus, tu és o meu escudo e broquel. Davi, o célebre Davi, o grande rei Davi, até hoje venerado em Israel. Davi disse no Salmos 40, verso 17: sou pobre e necessitado. Davi dizendo isso: sou pobre e necessitado. Um homem muito rico. O Senhor cuida de mim. Salmos 44, verso 6, Davi também diz: não confio no meu arco, e a minha espada não me concede vitória. Isso é reconhecer que tudo vem dele, é graça, é favor imerecido. E Paulo também, um homem da mais alta inteligência, o maior pregador do Novo Testamento. Paulo também diz: a tua graça me basta, a tua graça me basta. Ele pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dele, que até hoje ninguém sabe que trem é esse espinho, e as pessoas ficam debatendo aí, mas sem resultado nenhum. Mas que espinho é esse da carne? Deus respondeu a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos para o versículo 2, e o versículo 2 diz assim: e o que de mim ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo: olha, meu filho, não retenha o que você tem recebido. Meu filho, você vem caminhando comigo, você viajou comigo, eu te passei muitas coisas preciosas, muitos ensinamentos. Você tem um coração ensinável, você aprendeu muita coisa. Então o que você aprendeu comigo, transmita, compartilhe. Nós precisamos entender que enquanto nós estivermos dispostos a transmitir, Deus vai continuar disposto a nos dar. Deus só vai deixar de te dar quando você deixar de transmitir, quando você deixar de compartilhar. Deus não abençoa ninguém para o seu ego, para a sua vaidade, para você se inchar, para você aglomerar conhecimento, para você aglomerar bênçãos. Não, você não deve ser um acumulador, você deve ser um compartilhador. Enquanto você decidir transmitir, irmão, irmã, Deus não vai deixar de te abençoar, porque Ele sabe que você não retém, Ele sabe que você é só um canal da sua bênção. Simplesmente passa por você as bênçãos de Deus. Então, meu filho, transmite. E essa palavra transmite no original, sabe o que significa? Significa coloca a comida na mesa. Diga comigo aí: coloca a comida na mesa. Você conhece alguém que esconde comida? Eu já conheci. Conhece alguém que esconde comida? Escondeu comida? Pois, aqui Paulo está dizendo a Timóteo. Catiane sabe o que eu estou falando. Olha só, Paulo está dizendo a Timóteo:
coloca comida na mesa, transmite. Não fica retendo comida, não. Não fica guardando a comida, né? É igual o maná, se você tentar esconder, ele envelhece, ele mofa. Não faz isso não. Coloca na mesa, deixa as pessoas que têm fome comer, deixa as pessoas receber, deixa as pessoas se alimentar. É isso que a palavra transmite no original significa. Coloca comida na mesa. Porque Timóteo é um despenseiro. O que é despenseiro? Despenseiro é aquele que cuida da despensa de Deus. Deus tem uma despensa. Vamos olhar para esse aquário do Arthur. Quer dizer, da bateria, né? O Arthur é o baterista só. Vamos olhar para esse aquário. Digamos que isso aqui é uma despensa. Está cheio de comida boa aqui. E você precisa ser o despenseiro. Deus te colocou para ser o despenseiro. Você pega a comida que está lá e coloca na mesa aqui. Você pega a comida que está lá e diz para as pessoas: se sirvam. Olha só, meu irmão, morra, mas morra vazio, morra sem nada. Que você deixe tudo aqui com os outros. Não só dinheiro, tá bem? Não só dinheiro, tá bem? Mas conhecimento também, experiências. Compartilhe com as pessoas, sorria com as pessoas, converse com as pessoas. Deixemos ser usados por Deus, porque Deus só vai parar de nos prover quando nós decidirmos não mais compartilhar. Coloca na mesa, porque nós somos despenseiros, nós cuidamos da despensa de Deus. E aí, aqui está o princípio do discipulado nesse versículo 2. Porque olha só, assim como Timóteo recebeu de Paulo, agora Timóteo está sendo convidado para transmitir a outros. E esses outros que vão receber de Timóteo, eles vão repassar a outros. É o princípio do discipulado. Não para de compartilhar. O que você tem recebido nas células, não para de compartilhar. O que você tem recebido no curso de teologia, não para de compartilhar. O que você tem recebido aos domingos aqui, com seus líderes, com seus discipuladores, não para de compartilhar. Agora, é claro que, no sentido de contar com pessoas para ensinar, eles precisam ser idôneos e fiéis. Como que você vai cuidar de uma despensa riquíssima, cheia de alimento, se você não é fiel? Acontecia muito isso no tempo antigo. As pessoas roubavam alimentos. O senhor viajava e deixava ali o mordomo, deixava ali o dispenseiro e falava o senhor, antes de viajar, falava para o dispenseiro: olha, você vai alimentar os meus escravos, tá? Você vai alimentar todos os meus escravos. E o dispenseiro não alimentava eles, ou alimentava mal. Tinha picanha, mas o dispenseiro não dava picanha, como diz o irmão hoje de manhã aqui, dava entremeada. Ele não dava aquilo que estava na despensa. Por isso, o despenseiro tem que ser fiel. O que Paulo está dizendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele disse também, coloca para mim aí por favor, na projeção. Ele disse também aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Vamos ler o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Precisa ser fiel. Nós precisamos contar com pessoas fiéis. Você quer ser um obreiro na obra do Senhor? Você quer ser um bom obreiro na obra do Senhor? Uma qualidade de você se exige. A Bíblia exige: seja fiel. É interessante que a Bíblia está falando de fiel aqui, capítulo 2, mas o capítulo 1 já tratou de fidelidade. Seja fiel a quê? Ao apóstolo. Seja fiel ao que mais? Ao evangelho. Então, para você cuidar da despensa de Deus, que você seja encontrado fiel. A mesma palavra que Paulo disse aos Coríntios, Paulo disse aos Efésios, a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Então, para você cuidar da despensa de Deus, você tem que ser fiel. Vamos voltar para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Seja encontrado fiel, e não só fiel, fiel e idôneo também. Idôneo não tem propriamente a ver com idade. Tem muito velho imprudente, mas tem muito jovem idôneo. Incrível, né? Tem adolescente idôneo. Então não propriamente tem a ver com a idade, mas tem que ser fiel, tem que ser idôneo. Vamos ao versículo 3, por favor. O versículo 3 diz assim: Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. É interessante porque Paulo começa tratando Timóteo como
filho. Só que aqui Paulo diz: você é filho, mas você também é soldado. Você é filho, mas você também é soldado. Porque essa geração, como que se chama? Geração Z? Eu acho que é isso, né? Tá tão complicada, né? Eles querem tudo na mão. Acham que o mundo é o país da Alice, das maravilhas, que nada vai acontecer de mal. E os pais estão poupando tanto os seus filhos, não deixam nem eles tentar abrir uma garrafa, né? Hoje a Heloísa estava tentando abrir uma garrafa. Eu sei que ela não ia conseguir, mas eu deixei, porque nós temos que desenvolver essa criatividade dos nossos filhos, né? Deixar eles pelo menos tentar. E Paulo aqui está tratando Timóteo como filho, conforme ele disse lá já no versículo 1. Tu, pois, meu filho. Mas aqui no versículo 3 ele diz: você também é um soldado. Eu não estou te criando para ser mimado. Eu não estou te criando para ser Nutella. Eu estou te criando para ser um soldado. Vai vir tempestade, vai vir decepção, vai vir luta, vai vir guerra. Mas você é um soldado. Opa, você não é só um soldado. Você é um bom soldado de Cristo Jesus. Então, participa comigo, meu filho. Tem pais que querem esconder as suas guerras dos seus filhos. Eu acho que os filhos devem participar mais das nossas guerras. Os nossos filhos devem participar mais, sabe? Porque eles têm que entender desde criança que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é assim, toda colorida, que a vida não é assim tão fácil. Como que não há morte, não há dor, não há sofrimento. Eu penso que você deve fazer seu filho participar mais das suas lutas também. Até porque se ele participar da sua luta, ele vai celebrar com você a sua vitória quando chegar. E Paulo está fazendo exatamente isso com Timóteo. Meu filho, participa comigo, meu filho, da luta. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E um bom soldado, meu irmão, um bom soldado, para ser intitulado como bom soldado, ele já deve ter passado por muitas, né? Ele já deve ter enfrentado muitas batalhas, muitas pelejas. Ele não é chamado de bom soldado à toa. Para ele ser chamado de bom soldado, alguém já foi do exército aqui? Olha, para ele ser chamado de bom soldado, ele já deve ter sofrido algumas, não é, Jonathan? Olha só, então Timóteo está sendo convidado a sofrer, a participar junto com Paulo. Por quê? Porque a vida cristã, como diz aí um louvor, a vida cristã não é um morango. Foi o Asaf que me apresentou essa música. O ministério não é um morango. É um prazer, é uma bênção, é uma satisfação, mas não é um morango, irmão. Não é um morango. Vai ter batalhas espirituais, haverão guerras espirituais, e você precisa entender que a vida é assim mesmo, é uma guerra. Você precisa ser um bom soldado. E o versículo 4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou ou o alistou para a guerra. O soldado, ele não pode ficar assim aéreo, ele não pode ficar distraído, ele não pode abandonar a sua ferramenta de trabalho, que é a sua própria arma. Não, o cristão, em outras palavras também, ele não pode sair por aí como que se ele não tivesse nada a ver com o evangelho. Ele precisa saber que a qualquer momento ele pode, ele deve falar do evangelho de Jesus para alguém. Ele está trabalhando, mas está com a arma. Ele está estudando, mas está com a arma. Ele está andando na rua, mas ele está com a arma. Ele vai comprar o pão, mas ele está com a arma. A qualquer momento, eu não posso me esquecer que eu sou crente. Eu não posso me esquecer que eu sou cristão. Eu não posso me esquecer. Vá para qualquer lugar, mas não deixe a sua arma. Você é um soldado de Jesus Cristo. É a palavra de Paulo a Timóteo. Você não deve se embaraçar com as coisas dessa vida. Você deve ter o objetivo de satisfazer aquele que o alistou para a guerra. Tem um versículo de Jesus que eu acho um dos mais sérios, por assim dizer, que é Lucas capítulo 14, versículo 26. Para você que quer ser discípulo de Jesus, calma, leia esse versículo primeiro. Vamos ver se você vai continuar querendo. Diz assim, Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno, não pode ser chamado de meu discípulo.
Não pode. Você não pode amar seu pai, sua mãe, seu irmão. É interessante que os meus avós até disseram, em uma época, os meus pais, que existiam pessoas que iam para o quartel, iam servir o exército, e aí eles choravam lá: ah, meu pai, que saudade do meu pai, que saudade da minha mãe, me solta, deixa eu voltar para minha casa, eu tenho uma namorada. E então dizia para eles lá: ó, aqui você não tem namorada, aqui você não tem pai, aqui você não tem mãe, aqui você tem uma missão: zelar pela sua pátria. Você é cristão, e então, o que você me diz acerca desse versículo? Você ama Jesus mais do que todas as coisas? Agora vem no versículo 5, que diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar conforme as normas. Ou seja, nós somos convidados aqui a fazer, mas fazer do modo certo. Nós somos convidados aqui a lutar, mas lutar do modo certo. Há pessoas nas Olimpíadas, por exemplo, que tentam e tentaram sempre no decorrer da história, por exemplo, burlar as regras, né? Eles tentam burlar as regras. Tem homens que querem ludibriar os avaliadores como sendo mulheres, né? Para tentar sair na vantagem numa luta livre, por exemplo. Existem substâncias proibidas que existem alguns lutadores, jogadores que tentam usar para tentar ficar mais forte, mais atento do que os outros seus competidores. Existem pessoas que dizem que fizeram um gol, por exemplo, quando não fizeram com a mão, fizeram de um jeito fora da regra. Então aqui Paulo está dizendo a Timóteo que o atleta não é coroado, e aqui o avaliador não é um homem qualquer, aqui o avaliador é o próprio Deus. O homem não é coroado, o obreiro não é coroado, o crente não é coroado se não lutar conforme as normas. Não é difícil encontrarmos pessoas que queiram cumprir a sua missão. Sabia disso, irmãos? Não é difícil encontrarmos pessoas que queiram fazer a obra de Deus. Sabia que não é difícil? Muita gente quer fazer a obra de Deus. O que é difícil então, pastor? É difícil encontrar pessoas que queiram fazer a obra de Deus conforme as regras, conforme as normas. O problema é que nós temos dificuldades com as normas. Deixa eu me incluir, tá bom? Deixa eu me incluir. Nós temos dificuldades, nós temos seríssimos problemas com normas, com regras. Nós não gostamos de regras, nós não gostamos de normas. Nós queremos fazer, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer, mas nós queremos fazer da nossa forma. E aqui, Paulo está dizendo que Timóteo deve ser fiel, ou seja, ele não tem que fazer do seu jeito, ele tem que fazer conforme o Senhor determinou que ele fizesse. O Timóteo, o obreiro, ele tem que fazer conforme Deus quer que ele faça, conforme as regras, não conforme o que ele pensa, conforme o que ele acha. Nós queremos adorar, mas nós queremos adorar do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos ser santos, nós queremos nos santificar, mas eu quero me santificar do meu jeito, eu quero me santificar da minha forma. Ó Senhor, eu vou me santificar, mas peraí, essa parte aqui da tua palavra eu não concordo muito, eu quero fazer do meu jeito. Nós queremos pregar, mas eu quero pregar o que eu quero. E você tem que ser fiel, você tem que ser um despenseiro fiel, você tem que pregar o que está escrito. Porque a despensa, escute, a despensa não foi você que fez, a despensa quem fez foi o Senhor. Você só é mordomo, você não cria alimento, você só transmite alimento, você só distribui alimento, você só coloca na mesa o alimento, porque o alimento já foi criado, está aqui, eu preciso ser fiel ao que está escrito. Versículo 6, o lavrador que trabalha. Primeiro, Paulo fala, e já estou terminando, Paulo fala de Timóteo como soldado. Vamos recapitular comigo? Digam então comigo. Paulo fala de Timóteo como soldado. Segundo, Paulo fala de Timóteo como e agora, no versículo 6, vamos ver. Paulo fala de Timóteo como lavrador. Diz o versículo 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Irmãos, e essa palavra lavrador, gente, o que o lavrador precisa? Nós estamos falando para ser um obreiro aprovado. Nós estamos falando para alguém que quer ser mesmo um discípulo de Jesus. Eu espero que todos queiram. Dá um glória a Deus aí para saber. E o que um lavrador precisa? Gente, o lavrador precisa de paciência em primeiro lugar. Paciência, muita paciência. Porque, enfim,
está cada vez mais difícil encontrar obreiros como essa metáfora do lavrador, porque essa geração está muito imediata. Eles querem resultados imediatos, e não é assim, né? E ele precisa de paciência. Ele precisa entender que ele vai colocar semente hoje, e talvez o resultado ele veja só daqui a um ano. Paciência para aprender, paciência para sentar, para aprender antes de estar em pé para ensinar, paciência para sair desse período de neófito, para chegar à idoneidade. A outra coisa que o lavrador precisa, ele precisa de fé, ele precisa acreditar que vai dar certo, ele precisa acreditar que aquela semente que ele colocou na terra vai produzir, vai germinar, vai gerar frutos. Ele precisa acreditar. E a outra coisa que ele precisa ter é ânimo. Ânimo, e não é fácil ter ânimo quando você olha e você está sozinho, né? Numa terra imensa, um lugar pronto para ser plantado, e você está ali sozinho, plantando com um saco de semente nas mãos. Só que não tem ninguém ali te motivando, porque nós somos muito, essa geração, essa nossa geração, eu me incluo nela, nós somos muito da motivação. Eu faço se alguém me motivar, eu faço se alguém, entendeu, estiver ali do meu lado, vai dar certo, eu estou com você. E a pergunta é: e quando não tiver ninguém fazendo isso? E quando não tiver ninguém te motivando? Lavrador, você precisa, então, nesse momento, quando não houver motivação, ficar com a fé. Vai dar certo, porque o Senhor é o dono da obra, o Senhor está comigo. Eu só sou um despenseiro, eu só sou um trabalhador dele, eu só estou fazendo algo para ele. Ele é o dono, ele, porque um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Vai dar certo. Versículo 7, já estamos caminhando para o término. Versículo 7, depois de falar do discípulo como bom soldado, atleta, e agora lavrador. Versículo 7, Timóteo, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Eu espero que essa palavra que está sendo ministrada continue ecoando no seu coração. Irmão, eu desejo, no bom sentido da palavra, me entenda por favor, eu desejo que essa palavra te atormente em casa. Eu desejo que você fique assim, sabe, perturbado, no bom sentido da palavra, me entenda por favor. Então pondera, a palavra pondera aqui significa, sabe o que? Perceber com a mente, entender, ter entendimento. Pondera, é a mesma palavra que está aqui atrás de mim nessa tradução. Pondera o que eu estou dizendo. Deus te chamou para ser atleta, Deus chamou para ser filho, porque alguns só estão com a posição de filho, alguns só estão com o versículo 1 do capítulo. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. E você é mesmo, eu prego muito sobre isso também. E receba, quando alguém ministrar, quando eu ministrar, porque você é filho de Deus mesmo. Você é filho de Deus mesmo, e Deus tem o melhor para você. Qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Mas escute isso, você não é só filho, você é bom soldado. Você não é só filho, você é um lavrador. Você não é só filho, você é um atleta de Cristo. E um atleta de Cristo se abstém, um atleta de Cristo abdica de coisas que são boas, mas para ele não pode. Todo mundo faz, mas eu não posso porque eu sou atleta. Todo mundo bebe, mas eu não bebo porque eu sou atleta. Todo mundo vai lá, mas eu não vou porque eu sou atleta. Todo mundo tem, mas eu não tenho porque eu sou atleta, eu sou diferente. Todo mundo bebe isso, come aquilo. Todo mundo é todo mundo, como diz a nossa mãe. Mas você não é todo mundo. Você é atleta, você é nazireu, você é separado. Pondera essas palavras. Pondera, pelo amor de Deus. Olha o clamor de Paulo aqui, é o mesmo clamor que eu faço aqui agora. Eu procuro ecoar aquilo que ele disse. Pondera, por favor. E a palavra pondera significa, vou dizer de novo, perceber com a mente. É racional isso aqui, dá para se pensar. Ô pastor, você está falando isso? Eu tenho mente. Pois é, então use em nome de Jesus. Pondere, perceba com a mente, não só com os ouvidos. Olha o que Deus quer fazer com você. Você é filho sim, mas atleta também, lavrador também, soldado também. Versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Agora aqui Paulo começa a falar uma coisa, baseado no que ele disse no versículo 6. Pode colocar o versículo 6 outra vez?
quando ele disse assim, que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a colher dos frutos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quem trabalha para Deus, colhe. Sabe por quê? Paulo estava algemado, Timóteo estava tentado a ficar com vergonha, também sujeito a sofrer as mesmas perseguições que o seu mentor, que o seu discipulador, que o seu pastor. E aí Paulo está consolando Timóteo. Paulo está dizendo: filho, entenda uma coisa, filho, como lavrador, por exemplo, tudo que você planta no reino de Deus, você não vai deixar de colher. Você não vai deixar de colher. Se tem uma terra fértil, é isso aqui. É o reino, é obra de Deus. E aí no versículo 8, Paulo diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Timóteo, não se esqueça de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Por que ele está falando isso aqui? Porque Jesus reina. Em outras palavras, ele está dizendo isso: Jesus reina, Timóteo. Ou seja, as coisas não saíram do controle, não estão fugindo do controle. Ele é descendente de Davi, da tribo de Judá, da tribo dos reis. Jesus reina. Timóteo, olha, eu posso até ser morto, eu vou ser morto, porque Paulo tinha certeza que seria morto e não sairia daquela prisão vivo de Roma. Eu vou ser morto, o meu Senhor, o nosso Senhor morreu, mas lembra-te de Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e vai reinar, Timóteo. Ele vai reinar, Timóteo. Não saíram as coisas do controle. Não pense que você está trabalhando em vão. Não pense que você está dando murro em ponto de faca, Timóteo. Não pense que você está dando com a cara na parede. Não pense que você está fazendo as coisas sem nenhum resultado. Há galardão para o seu trabalho. O Senhor a quem nós servimos, que nos alistou para a guerra, escute, Ele é leão da tribo de Judá. Ele é rei, Ele é da tribo dos reis, e Ele vai reinar. E Ele vai te galardoar, Timóteo. Essa é a palavra dele. E aí, vamos pular alguns versículos. Vamos para o versículo 11 para caminhar para o término. E aí Paulo está animando Timóteo quanto à semeadura no reino. E aí Paulo diz assim no versículo 11. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim, ó: fiel é esta palavra. Por isso que o lavrador tem que ter fé. Ele tem que acreditar para quem que ele trabalha. Ele tem que acreditar a quem ele serve. Fiel é esta palavra. Você vai colher. Todos que fazem trabalho na obra do Senhor, todos que estão se doando, abdicando, né, entre aspas, perdendo a sua vida, você ganhará a sua vida, porque fiel é esta palavra. E aí o versículo 11 continua. Paulo está encorajando Timóteo a continuar semeando, a continuar pregando, a continuar trabalhando, a continuar cuidando de vidas, a continuar cuidando de pessoas. Continua, Timóteo, continua, Timóteo. E Paulo está dizendo: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Versículo 12, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Ou seja, ele é da tribo de Judá, Timóteo. Ele é da tribo dos reis, Timóteo. Ele vai reinar, Timóteo. Aleluia! Levanta no nosso meio um exército poderoso de pessoas apaixonadas pelo teu reino. Levanta no nosso meio lavradores com paciência, com ânimo, recebidos na oração, na fonte, na consagração. Levanta no nosso meio atletas, Senhor, que vão abdicar dos prazeres carnais, a fim de agradar o Senhor, que o alistou, que o chamou para a guerra. Levanta no nosso meio, Senhor, pessoas assim. Sejas glorificadas.